A Juliana Souza me enviou um e-mail perguntando sobre reencarnação. Por que que a igreja tenta sempre diminuir esse assunto? Bem, porque a igreja criou a teoria baseada nos evangelhos sobre a ressurreição. Então, se ela divulgasse a reencarnação, estaria jogando por terra um dos principais argumentos do cristianismo. A fama do cristianismo no mundo todo foi por causa do ressuscitamento do Cristo. Então, se eles falassem em reencarnação, que uma pessoa reencarna num outro corpo, estaria jogando por terra o principal argumento que mais deu poder à Igreja Católica em todos os tempos. Então, por isso que a Igreja Católica e o cristianismo como um todo ignora essa ideia que outras grandes religiões, inclusive os judeus, têm como grande valia na sua crença. Pereira de Simões Filho perguntou por que as pessoas têm tanto medo da magia e por que a igreja ataca tanto a magia. Sei lá. Não, brincadeira. A igreja ataca tanto a magia porque a magia ela prega que o homem seja livre. Enquanto a igreja acha que tudo tem que ser dominado pelos padres e bispos e cardeais e papa e que a pessoa tem que sempre beijar a mão deles e perguntar a eles o que é certo e o que é errado. Enquanto a magia prega a liberdade. Além disso, a Bíblia ela tem o principal pilar na magia, no lado mítico e místico. Mas eles inverteram para dizer que tudo se baseia só na imagem de Jesus Cristo e que tudo estaria anulado. O que a cabala dos próprios judeus que deu origem à Bíblia e à Torá desmente. Porque a magia é a principal base do universo. Tem medo de magia quem quer dominar e não quer liberdade. Andrade de Caxias do Sul e o Mário Gomes de Andradina perguntam por que as pessoas não conseguem enxergar na palma da mão as perguntas que eles questionam, por exemplo, aquelas ciganas que param você na rua. Bom, tá tudo grafado na palma da mão, grafado mesmo, pelo tempo, pelo DNA, pelo nosso destino, mas não é a mão que não tem as respostas, é quem lê que nem sempre consegue enxergar. Precisa ter estudo, ter um bom preparo e ter a permissão. Tem pessoas que têm a mão que você não pode ler porque tem coisas muito terríveis ou coisas muito profundas que você não pode contar. Então Deus ou os guias daquela pessoa ou o destino daquela pessoa fica fechado e você não pode ver. Mas todas as respostas estão lá e você também não pode ver de uma vez, tem que ser aos poucos. Suelen Dantas de Linhares e o Gabriel Jesus de São Mateus e o Felipe Melo de Vitória perguntam por que na astrologia você não pode falar de morte. Fala de morte sim, a casa 8 fala de morte e de magia e transformação. O astrólogo que nem sempre pode falar da morte da pessoa, ele tem que falar mais de transformação, de possibilidades de um final de vida, mas ele não pode dizer à pessoa que ela vai morrer, ou que tem uma vida curta, ou que tem um risco muito eminente de morte, porque você tem que ter cautela para não assustar e não destruir a vida da pessoa. Você pode falar de morte sim, da possibilidade e alertar para perigos, mas não pode ser uma pessoa destrutiva que fala o que não pode falar. Rogério Alcântara pergunta por que eu não falo muito sobre numerologia, e a mesma pergunta da Maria Rosedo, lá de Caruaru também, porque ela adora numerologia e porque eu não falo muito de numerologia. Bom, a numerologia ela é fantástica e ela desvenda sim os segredos, tanto das pessoas como da natureza, como do mundo ao nosso redor. O mundo é feito de matemática. A física quântica tem o segredo do universo. O problema é que ninguém conhece a numerologia real. Tem a numerologia cabalística, que é a mais fantástica, talvez, tanto a dos judeus como dos egípcios, ou a dos caldeus, mas ela não é a numerologia original. Ainda procura-se conhecer essa numerologia. E a pitagórica é uma invenção, ela é mais divulgada no Brasil,
e eu não uso muito porque ela é muito superficial. Lendo sobre o uso da numerologia, eu uso sim a numerologia para identificar os orixás, para identificar os anjos da guarda. Eles são divididos por números. As tabelas cabalísticas, sejam de anjos, sejam de orixás, todas envolvem números. As sefirates, os caminhos da vida, todas são números. As casas do zodíaco, todos usam números. Agora, um método primário, que seja a numerologia pitagórica ou cabalística, aí é um outro assunto, né? Eu vou desenvolvendo aos poucos e em breve divulgarei um plano mais profundo sobre a numerologia que eu acredito, e uma numerologia voltada ao conhecimento dos anjos e dos orixás, que não é nem a pitagórica nem a cabalística tradicional. É uma numerologia mais para a nossa nova era, a era de Aquário, ligada especialmente à astrologia. Farias de Niterói e a Magda Aguiar de Macaé, e também o Felipe Moura de São Paulo e o Christian Nunes de Jundiaí, eles passaram e-mails parecidos perguntando se tem a possibilidade de ver a traição do seu parceiro, sua namorada, o seu cônjuge, seu marido, sua mulher, na carta natal, assim como no tarô, nos búzios, na numerologia, nas runas. Sim, tem sim, mas a maioria das previsões que as pessoas fazem é para comer dinheiro da pessoa. Tem que ter muita cautela para analisar isso. Tem pessoas que têm problemas psicológicos por causa desse tipo de revelação. Tem que ter muito cuidado. Mas há casas, principalmente no mapa astral, que falam claramente desses problemas, desses desafios e desses enredos da vida, como a traição, por exemplo. O William José de Campina Grande e a Márcia Figueira, lá de João Pessoa, e também o Luizinho Torres, de São Luís, eles perguntam sobre bruxas, porque as pessoas têm tanto medo delas. Porque a igreja passou os seus longos séculos atacando a magia, atacando quem tem os dons sobrenaturais, quem tem o poder de observar o oculto. Então fez uma campanha duríssima ao longo dos tempos. Inclusive a igreja matou muitas bruxas na Idade Média, queimando na fogueira, afogando viva, né? Colocando embaixo da água, torturando, torturas muito grandes. E porque o ser humano sempre tem medo do que não conhece. Quando uma pessoa é muito misteriosa, as pessoas têm medo sem nem saber se ela é boa ou má, só porque o ser humano tem muito medo do desconhecido. Tudo que ele não conhece, ele tem muito medo. E é isso que leva as pessoas a ter medo de bruxas. Ouvindo Macaúbas, lá de Campina Grande, também perguntou se as bruxas são boas ou más. E o Felipe Donizete, lá de Ouro Verde, no Pantanal, lá para o lado do Mato Grosso, ele perguntou se uma bruxa pode ser boa. Bom, essas perguntas são bem parecidas, né? Elas não são boas e nem más. O que faz a pessoa ser boa ou má é seus atos, suas escolhas. A mesma coisa se perguntar se uma mãe de santo é boa ou má, ou se um padre é bom ou mau. Tem muito padre pedófilo, tem muito pastor que só pensa em dinheiro, em gamelar e fazer o mal. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Mas, sobre magia, por exemplo, que no inglês é witch, a magia, quando bem usada, a magia de luz, de cura, de amor, é muito boa e cura e ajuda muitas pessoas. De magia, aproveito para falar para Rosângela Andrade, ela que é lá de Macaúbas, e também o Gabriel Silva, que é lá de Joinville. Eles que estudam magia e que têm muito interesse em astrologia, nos fenômenos sobrenaturais, para falar sobre o poder do alfabeto enoquiano e o poder dos anjos, como invocar os anjos, como usar o seu poder de cura, enfim. Esse é um conhecimento ainda muito pouco conhecido por nós ocidentais, especialmente aqui no Brasil. Então,
cabe a nós continuar estudando, mas eu tenho alguns estudos e algumas pesquisas que em breve eu vou divulgar para vocês sobre esse campo. Inclusive o meu livro Clavículas de Salomão tem todos os códigos e o nome dos anjos em enoquiano, dê uma olhada lá. Cara amiga Andréia Silva, lá de Florianópolis, você que gosta de estudar os anjos, realmente é um tema fascinante, mas eu só quero lembrar você que as tabelas, principalmente de alguns autores aqui no Brasil, elas estão erradas. As datas e a sequência dos anjos estão erradas. Inclusive a mais famosa autora aqui no Brasil fez uma tabela muito equivocada. Vê lá no meu livro Clavículas de Salomão, que tem a tabela de todos os anjos e inclusive escrito em enoquiano o nome dele na grafia dos anjos. Vê lá qual é a tabela mais correta, né? Os anjos, se você usar aquele poder com o alfabeto enoquiano, você consegue muitas coisas, inclusive quebrar magias negras e vencer demônios que tentam interferir na sua vida. A magia enoquiana é uma magia sagrada muito boa e é descoberta por John Dee, o mago. A Silvana Bezerra, você que é evangélica, mas que diz que tem uma queda pela astrologia. A astrologia realmente ela é sagrada, ela começa o livro do Gênesis falando da criação dos astros, né? Que no princípio Deus criou a luz, né? Que Deus criou o céu e a terra, as estrelas, enfim. A Bíblia ela é toda mítica e mística, apesar da igreja tentar ignorar isso, né? Não importa se você é evangélica ou católica de qualquer religião, você pode estudar astrologia. A astrologia não é nada demoníaco, é um conhecimento sagrado passado pelos anjos aos homens. E ela tem muitas vertentes. Quem lê o horóscopo simplificado nas revistas pensa que é só aquilo. Ela é complexa e ela tem muito mais conhecimento do que se pode imaginar. Ela tem segmentos que estuda saúde, que estuda o amor, que estuda magia, que estuda espiritualidade, que estuda reencarnação, que estuda diversos tipos de segmentos. Ela não é uma astrologia unificada. Pastor Felipe, você que passou e-mail falando da astrologia e falando da sua crença na Bíblia, eu respeito, né? Mas você está completamente equivocado sobre a astrologia. E minha querida Mariana Torres, você aí de Alphaville, em São Paulo, que mora aí, mora muito bem e faz diversas faculdades, inclusive disse que estuda muito o esoterismo, compra livros importados e tudo mais. Você está no caminho do conhecimento. O conhecimento é tudo e ele é muito importante. Continue que você vai encontrar uma resposta. Não fique preso às bibliolatrias, os ensinos equivocados da Bíblia, porque isso tudo é só para impedir o ser humano de evoluir e ter seu próprio conhecimento. A igreja quer poder, seja a igreja católica ou protestante. A igreja foi feita para poder e não para divulgar espiritualidade. Aquilo tudo é um engodo. Quem manda no Vaticano são os cardeais. William Donato de Suzano, Tiago Ribeiro de São Bernardo do Campo, Mariana Duque de Santo André e Juliana Gaspar de Salvador, Mariana Silvino de Teixeira de Freitas. Vocês estão corretos sobre os orixás, eles são realmente fascinantes, mas a pessoa tem que ir com calma, sem sede ao pote, para não ser engambelado, porque tem muito mais charlatões do que pessoas falando a verdade. O orixá ele é verdade, ele não é fanatismo, ele não é engambelação, que é o que mais há hoje em dia. O orixá não é nada do que se prega, ele não é macumba, ele é a força do ancestral, ele é a força sagrada que há dentro de nós, e ele tem um conceito muito mais profundo, inclusive está inserido na Bíblia, que todos tentaram sucumbir e tirar dos testamentos. Da mão, através das linhas do destino e das emoções que são do coração e também da mente, o cruzamento. Você tem que fazer um cruzamento dos códigos, o tipo de mão, os dedos, o formato, os códigos, enfim, por aí. A linha da mão mostra sobre a nossa sexualidade, mostra, por exemplo, se uma pessoa ela é muito fogosa, se ela gosta muito de sexo, se ela é celibatária, se ela é puritana, né? Respondendo a um e-mail da Clarice de Jesus, lá de Brasília, ela que diz que gosta de estudar
quiromancia. Os livros indianos vindos da Índia são os melhores. Tem também livros ciganos, de autores ciganos aqui no Brasil, que falam sobre essa ciência. É uma ciência, não é adivinhação, e você tem que conhecer muito bem. Além disso, quem tem o dom premonitório também ajuda muito. Mas a palma da mão mostra se você gosta de sexo, se você pode engravidar, se você é muito fértil, se você é sedutor. Tempo atrás, muitas mulheres me procuravam para saber, especialmente sobre sexualidade, sobre casamento, sobre se se o seu namorado, se o seu noivo, enfim, gostavam delas. É claro que eu sempre, mesmo que visse alguma coisa, nem sempre falava, mas eu acertei muita gravidez. Inclusive meninas de 15, 16 anos que perguntavam se podia estar grávida, eu brincava e dizia, mas você com essa idade já sabe pelo menos o que é sexo? Elas riam, mas queriam saber, e eu acertei já várias gravidezes, observando a linha da mão. Nem sempre por um código específico, cada pessoa vai mostrar um código diferente, está num setor diferente, varia de pessoa para pessoa, como eu disse, tem que cruzar vários fatores, mas em geral a mão mostra sim a sexualidade da pessoa, porque tudo que acontece na sua vida é gravado na palma da mão, é grafado, e as linhas da mão elas vão mudando, elas não são fixas. As mulheres de signos por onde Vênus mais atua são as mais sensuais, na voz, no olhar, no jeito de se pronunciar, no jeito de amar, na cama. As pessoas mais sensuais têm ação direta de Vênus sobre o signo delas. Por exemplo, o signo de Libra, as mulheres mais sensuais são as librianas, ou as taurinas, né, que são teimosas, vaidosas, as mais perfumadas, né, e têm a regência de Vênus em Touro. E Peixes, porque Vênus se exalta em Peixes, então toda pisciana é envolvente, mal compreendida, invejada, às vezes odiada, porque Peixes é fechado, mas tem a sensualidade de Vênus. E Câncer, e por isso as cancerianas são sempre envolventes, boas mães, sensuais, atraentes e conquistam com facilidade. Os signos mais mágicos do zodíaco, com certeza, são signos de água. Câncer, Escorpião e Peixes, porque eles estão ligados mais ao inconsciente, às emoções, à sensitividade. Câncer, na Umbanda, ela é ligada a Iemanjá, ao Oxum, às Iabás, né? E Escorpião, ele é ligado ao orixá serpente, o Xumaré, é ligado a Exu, é ligado a Ogum, é ligado a orixás que têm o poder de quebrar barreiras. E Peixes tem um poder psíquico ligado ao Olocum, rei dos mares, também ligado a Iemanjá, ao Obá, e ligado a outros orixás ancestrais que tinham esse poder mental de fazer com que as coisas se abram só com o poder da mente.